Oi gente, tudo bem? Vamos falar então do segredo da felicidade. Felicidade, o que é essa tão sonhada, tão desejada felicidade e que para algumas pessoas parece que é algo tão distante, ou parece que é algo assim que eu só vou me sentir feliz quando aquilo acontecer na minha vida. Eu só vou me sentir feliz quando eu comprar aquele carro, quando eu comprar aquela casa, quando eu conhecer a minha alma gêmea, quando eu conhecer aquela pessoa, quando eu me curar daquela doença. Então, a felicidade, às vezes a gente fica projetando ela, que a gente só vai conseguir realizar, só vai conseguir sentir quando alguma coisa acontecer na nossa vida. Então hoje eu quero falar mais sobre sobre felicidade. Me fizeram uma pergunta também, se a felicidade ela é genética. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Como alcançar essa felicidade, qual é o grande segredo para a gente conseguir essa felicidade, o que envolve em relação às nossas limitações, em relação às nossas dificuldades, eu não nasci para isso, eu não vou ser feliz porque eu não nasci para fazer tal coisa que eu vejo que quem faz é feliz. Então, o que envolve tudo isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a felicidade ela não é algo que a gente conquista. A felicidade é algo que a gente é. E aí fica difícil agora acreditar no que eu tô falando, né? Como assim a gente é, se eu tô passando... Ai, Simone, eu tô passando pelo maior perrengue da minha vida, né? Tô desempregada, tem doenças aí à volta me rondando, tem situações com família, com filho, com seja lá o que for. Como assim eu sou feliz nessa situação? Então, o que eu vou explicar aqui para vocês? Vamos supor assim, a felicidade, ela é algo, vamos supor que esteja aqui, é algo que todo mundo almeja, né? Felicidade. E hoje eu estou aqui, nessa situação, seja lá qual for a situação X que tu esteja passando. E aí o que acontece? Eu fico projetando que eu só vou ser feliz quando eu chegar aqui de fato. Porém, a felicidade, ela é um sentimento. Assim como o sentimento de tristeza, assim como o sentimento de raiva, assim como o sentimento de dor, assim como o sentimento de dor emocional, eu me refiro, assim como o sentimento de decepção, assim como o sentimento de mágoa, de não aceitação, de inferioridade, de insegurança. Então, essa felicidade, ela é um sentimento como qualquer um desses outros sentimentos. Então, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou vindo para a vida e as coisas vão acontecendo, eu posso escolher. Quem é que escolhe o que vai sentir? É a gente. A gente escolhe o que a gente vai sentir em todas as situações que a gente passar na vida. É a gente que escolhe qual é o sentimento que vai sentir. Portanto, se as coisas forem acontecendo e eu escolher ficar com raiva, me sentir inferior, me sentir vítima das situações, eu realmente não consigo me sentir feliz. Porque eu escolhi não me sentir feliz. E se eu escolher nesses momentos que eu estou passando, que por mais difícil que seja,
eu escolher olhar para o aprendizado, o que dentro de cada situação está ali acontecendo para que eu aprenda, e o que dentro de cada situação está acontecendo e que eu posso adaptar isso de uma forma que eu me sinta mais leve, mais forte, mais confiante, mais tranquila para passar por aquele momento. Então sou eu que escolho o que eu vou sentir. Daí tem a questão de como é que eu vou adaptar a minha situação para que isso se torne bom. Aí a gente entra na questão aqui de adaptação versus limitações. Então às vezes a gente confunde as nossas limitações como se fosse algo que a gente não tenha saída, como se fosse algo que a gente não possa fazer nenhuma adaptação para passar por ela. Então, aqui, adaptação e limitação entra uma questão muito importante. Vamos supor que eu não consiga falar em público, porque eu tenho medo de falar em público. Tá, como é que... Isso é uma limitação, meu medo de falar em público. Como é que eu posso me adaptar para conseguir falar em público? O que eu posso fazer por mim para fazer isso, já que isso é importante, falar em público é importante para que eu chegue aonde eu quero chegar? A forma mais rápida de chegar à desconstrução desse medo é eu ir na origem dele, né? Eu olhar para trás, identificar aonde eu senti esse medo a primeira vez. Provavelmente eu não vou lembrar de forma consciente, talvez eu tenha que aplicar alguma técnica para isso, para que eu lembre. Mas eu mesmo assim, mesmo que eu não aplique nenhuma técnica, eu conscientemente, se eu for íntegra comigo e verdadeira comigo, eu consigo olhar para trás, lá na minha infância, com meus pais, na escola, e me lembrar de situações que eu vi alguém falando, alguém se expondo e sendo de repente reprimido, de repente uma coisa comigo mesmo, eu falava e aí as pessoas diziam que eu só falava bobagem, ou que eu não estava preparada, que eu não sabia o que eu estava falando, né? Então o que aconteceu lá atrás? É eu me permitir voltar nesses momentos e me despir de tudo isso e ressignificar tudo isso. Essa é a forma mais rápida. Mas se eu não tenho condições agora de fazer uma ferramenta como essa, ou eu não estou conseguindo identificar sozinha aí, voltando e pensando, como é que eu posso adaptar para que essa limitação que eu tenho não me prejudique? Sei lá, começo aos poucos, falando só para uma pessoa que eu confio muito, falando só com o meu melhor amigo, fazendo de conta que eu estou fazendo uma palestra só, mas fazendo só para ele. Ou imaginar, senta ali, senta sozinho em algum lugar, relaxa, respira fundo, relaxa e imagina que tu tá ali falando em público e tá te sentindo seguro, que tá dando tudo certo, né? Ou começar aos poucos mesmo, fala para uma pessoa, fala para duas, pega uma câmera e fala sem olhar, só para ter aquela sensação de que está falando em público. Futuramente tu vai conseguir olhar. Então te adapta às tuas limitações. Se é uma situação de doença, se é uma situação com um relacionamento, se é uma situação de família, o que tu pode fazer para adaptar hoje, para que fique melhor, para que fique mais leve de viver a vida? Não existe limitação. Existe a tua mente com medo de tomar uma atitude. O que é esse medo? O que pode acontecer se tu ir adiante naquilo que tu está considerando que é uma limitação? O que pode acontecer se tu for adiante e der um basta no relacionamento? Ou falar pro teu parceiro o que tu está sentindo?
quais são os teus medos, quais são as tuas angústias, o que está te fazendo bem, o que não está dentro desse relacionamento, o que podem se fazer para cada um se doar um pouco. Ah, não tem condições, meu parceiro não vai me ouvir, não tem condições, ele é assim, ele é assado. Ok, foi tu que atraiu ele pra tua vida. Então dá tu um basta nisso. Assim como tu co-criou isso, tu pode descocriar. Mas a responsabilidade é tua daquilo que tu atraiu. Então ou arruma uma maneira de te adaptar a ela para viver a vida mais leve e te sentir feliz no teu dia a dia, mesmo com a situação que tu vive hoje, ou tu vai te aprofundar ainda mais no rancor, na amargura, em doenças, em síndromes, em alergias. E outra coisa, quanto mais eu consigo me adaptar para levar uma vida leve e feliz com o que eu tenho hoje, se é eu que atraio tudo para minha vida, o que vai começar a acontecer é eu atrair mais situações que me deixem feliz, leve. Quem é que escolhe atrair a dor e quem é que escolhe atrair a leveza, a felicidade? Tudo parte da gente. Tudo parte de nós. O que eu escolher sentir é o que eu vou atrair para a minha vida. Então eu preciso aprender a me adaptar naquilo que eu considero minha limitação. Não existe limitação, não existe limitação. Existe a tua mente com medo de dar algum passo. E a única pessoa que controla a tua mente é tu mesmo. E existe um motivo para esse medo estar lá. Por isso que a gente tem que voltar e olhar para trás. Então assim, a felicidade, ela não é genética, conforme me perguntaram. Ela não é genética. Assim como nenhuma doença é genética. É tudo padrão. É tudo padrão. Padrão de quê? É um padrão de comportamento, padrão de sentimento, padrão de pensamento. Então, se eu penso em alguma coisa, na mesma coisa, por muito tempo, é isso que eu atraio para a minha vida. Se eu fico pensando em tristeza, em tragédia, em eu não mereço, eu não sou capaz, eu sou infeliz, eu nasci para sofrer mesmo, eu vou atrair o que para minha vida? Dor. Mais situações que me causem esse sentimento que eu estou sentindo. Porque isso tudo parte de nós, do que a gente está sentindo, pensando e agindo de acordo com isso. São padrões. Assim, tanto a felicidade quanto qualquer doença, mesmo que eu tenha, se ela é genética, não, ela não é genética. Por quê? Porque mesmo que eu esteja numa família em que está sempre vendo o lado negativo, em que está sempre brigando, em que está sempre em atrito, em que está sempre discutindo, mas eu escolher olhar para isso como aprendizado, como exemplo de como não ser, como entendendo que isso é um processo que eles têm que passar, eles vieram para passar, que eu não tenho, não tenho como interferir em relação a isso, isso não vai acontecer comigo. Agora, se eu entender que isso é o certo, que é assim que eu tenho que ser, que assim como eu estou vendo meus pais brigar, eu tenho que sair brigando a minha vida inteira também, eu vou registrar esse padrão no meu subconsciente, no meu campo energético, e aí eu vou ir para a vida atraindo mais deste padrão. Ou seja, quando eu entrar nos relacionamentos futuros, eu vou fazer a mesma coisa que eu estava vendo ser feito porque eu achei que aquilo que era o certo. Então é genético? Não é genético. É o padrão de comportamento que tu está carregando. Assim como uma doença, como eu já expliquei em vários vídeos. Nem todos os filhos de diabéticos têm diabetes, nem todos os filhos de hipertensos são hipertensos. Por quê? Porque não carregam os mesmos comportamentos. Se eu não carrego o mesmo padrão de comportamento, por um milagre
Eu não peguei a doença do meu pai e da minha mãe? Não. Por quê? Porque isso é um padrão de comportamento. Vocês podem ver que famílias que têm, às vezes, um hipertenso ou um diabético, e aí os médicos ficam, né? Ah, cuidado, porque é genético, tu tem propensão a isso, aquilo outro. Vai ter um filho ali na família que de repente vai dizer que é a ovelha negra da família, ou que não convive muito com os pais, se afastou e tudo mais, e não tem nada disso. Por quê? Vai ser genético se seguir os mesmos passos. Vai ser genético se seguir os mesmos padrões. A felicidade é a mesma coisa. A minha família é infeliz, a minha família nasceu para sofrer, a gente foi muito dolorido, a minha infância, os meus avós sofreram demais, não sei o que, e aí eu sofro também, eu sou infeliz também, tal e tal. É infeliz porque tu quer. É infeliz porque tu quer. Porque se tu quebrasse esse padrão, começasse a olhar para as coisas como aprendizado, como a vida te empurrando para ver o quanto tu é capaz de realizar as coisas e tomar conta da tua vida, pegar o teu poder de volta, vencer o teu eu, tu consegue alcançar a felicidade todos os dias da tua vida, por mais difícil que pareça estar. Então percebem isso? A felicidade, gente, não é algo que a gente conquista, não é uma estação que a gente chega e aí eu sou feliz. A felicidade é o percurso. É o percurso. É em cada momento da minha vida eu aprender como me fazer feliz, eu aprender que tudo que está acontecendo comigo tem um motivo, que tudo que acontece comigo é para o meu bem, que absolutamente tudo, 100% das coisas que acontecem comigo, foi eu que atraí, foi eu que cocriei, não tem ninguém me enganando, não tem ninguém me roubando, não tem ninguém me abandonando, não tem ninguém me maltratando, não tem ninguém me inferiorizando, me batendo. Eu atraí, eu atraí, eu atraí. Por que que eu atraí? É isso que eu tenho que descobrir. Tem um porquê, não é por acaso. Não é por acaso. E aqui está o motivo, o padrão. Padrão de quê? De sentimento, pensamento e ação. E aí às vezes a gente escuta as pessoas falando, ou né, a gente vê muito disso de tipo, pra gente atrair alguma coisa a gente tem que visualizar. A gente tem que visualizar o que a gente quer. Sentar e ficar visualizando a vida dos teus sonhos, a felicidade dos teus sonhos, seja lá o que for, não vai acontecer absolutamente nada. Sinto informar. O que realmente faz com que a gente materialize alguma situação, aquilo que a gente quer, o nosso sonho na nossa vida, é o sentimento. Eu preciso sentir que aquilo está feito. Não é assim que funciona quando a gente vai terminar uma oração, quando vai terminar alguma coisa voltada mais a pedido. A gente não termina com o está feito, com o amém. É isso que quer dizer. Então é o acreditar que está feito. É o sentir o teu sonho sendo realizado, acreditar que está feito. E aí ele vai se realizar se tu conseguir fazer o percurso estando feliz todos os dias. Não só quando acontecer. Porque eu sentei ali 5 minutos, fiz uma visualização, consegui me fazer sentir realizando aquele sonho, está feito, está feito, está feito. Saí dali, estou espraguejando todo mundo. Estou espraguejando todo mundo, estou dizendo que a vida é difícil, que a vida é uma M, que todo mundo quer me derrubar,
que os outros são espertos, que só querem se dar bem em cima da gente, que isso e aquilo outro, não vai adiantar nada, teu sonho não vai se realizar nunca. Então eu preciso parar com os julgamentos, porque cada um tem os seus condicionamentos e atrás de cada comportamento tem uma habilidade. Então é eu conseguir olhar também para essas habilidades, mesmo que eu não faça aquilo que a pessoa está fazendo, não faça a mesma ação, mas é eu conseguir enxergar a habilidade da audácia, da coragem, da esperteza, porque ser esperto às vezes a gente acha que é ruim, quando a gente fala, ah, fulaninho é muito esperto, parece que dá uma entonação ruim e aí ninguém quer ser esperto. E aí tá todo mundo ferrado na vida, tentando conquistar as coisas e não consegue, porque não tem a esperteza que tanto julga que o outro teve. Eu não preciso fazer o que o outro fez, mas ele foi esperto. Então eu consegui olhar para a vida dessa forma, que tá tudo certo como está, tá tudo encaixado do jeito que tá, como tem que ser, não tem nada errado. O que está acontecendo na minha vida tá certo como tá. Porque tem alguma coisa para eu aprender, tem alguma coisa para eu olhar, para eu ressignificar. Não tem ninguém tentando me derrubar, não tem ninguém fazendo magia para me pegar e me derrubar. Eu tô atraindo essas pessoas, essas situações e essas coisas para minha vida. E aí se eu tô com a minha vibração baixa de dor, de vitimismo, de que todo mundo quer me ferrar, pega mesmo, daí pega. Com certeza. Agora, se eu estou numa vibração de felicidade, de gratidão pela vida, pelos aprendizados, além de que isso não pega, acaba que possivelmente eu comece a não atrair mais essas coisas para minha vida. E eu comece a atrair felicidade todos os dias. E sim, gente, vai ter dias em que a gente vai estar mais xoxo, vai ter dias em que a gente vai estar querendo ficar mais quieto no cantinho, e tá tudo certo. Mas é um dia, não é 2, 3, 4, 5, 10, 20, um mês, um ano, 3 anos. E aí quanto mais infeliz eu tô, mais eu acho que a culpa é de alguém. Então tá tudo certo eu ficar triste por um dia. Mas agora eu já sei aí o que eu vou ter que fazer, eu já sei que eu posso investigar para saber qual é a origem dessa minha tristeza. E eu já posso me permitir naquele dia, chora tudo que tem que chorar naquele dia e depois, vida que segue, levanta a cabeça e vamos em frente. E tá tudo certo, tá tudo bem. Então o segredo da felicidade é esse. Algumas pessoas até podem nascer com o dom de fazer algumas coisas, mas certamente elas têm o dom porque desde criança foram incentivadas. Porque desde criança, quando faziam aquilo, não foram podadas. É daí que vem o dom. Agora, a culpa é dos pais? Não, a culpa não é dos pais. A culpa, não existe culpados. A responsabilidade é de cada um. A responsabilidade da vida de cada um é de cada um. Como eu escolhi olhar, interpretar e absorver aquilo que estava sendo falado para mim, é responsabilidade minha. E daí pra diante eu comecei a criar os meus padrões de inferioridade, de tristeza, de medo, de insuficiência, de insegurança, de não sou capaz, disso não é pra mim, eu não tenho dom, eu tenho o dedo podre. Foi aí que eu comecei, de acordo com o que eu interpretei na minha vida inteira. Então o dom da felicidade, se a felicidade é genética ou não, todo mundo pode ser o que quiser ser. Não importa a idade, não importa quantos anos tenha, não importa quantos traumas já viveu, não importa quantas doenças já viveu, não importa nada. Importa é o quanto tu quer se render, o quanto tu quer parar de resistir a tudo isso, aos teus padrões e às tuas crenças. Pode ter a idade que for. Se eu soltar os meus padrões e as crenças, eu posso me tornar o que eu quiser. Só que eu tenho que sentir, acreditar que isso está feito
e fazer algo por mim para que isso aconteça. Esse é o grande segredo da felicidade. É eu me fazer feliz diariamente com o que eu tenho, entendendo que o que está acontecendo na minha vida foi eu que criei, então eu posso descriar. Isso dá uma leveza e uma liberdade enorme aqui dentro. Quando a gente traz a responsabilidade da nossa vida pra gente. Pensa assim, se tudo que está acontecendo na minha vida hoje foi porque eu atraí de acordo com os meus padrões de comportamento e pensamento e crenças, é só eu mudar esses padrões que muda a minha realidade. Olha como fica mais fácil de ver a vida. Começa por ti. Esse é o segredo da felicidade.